E aí, pessoal, você sabe o que é reforma protestante? Você sabe quais são os motivos que levaram a acontecer essa tal de reforma? Você sabe por quê? Tem tantas igrejas cristãs hoje em dia no Brasil? Pois bem, este tema foi tratado aí na nossa última aula de História Moderna na FASU. Bora lá? Então, pessoal, a gente vai falar sobre o tema da reforma em cima de um texto do Jean Delumeau, um velho conhecido nosso aqui, chamado O Nascimento e a Afirmação da Reforma. E logo lá no prefácio do livro, ele diz o seguinte: existe uma distinção entre reforma e reformistas, que são dois conceitos distintos, né? A reforma protestante, tal como a gente conhece da escola e tal, tem a ver com o movimento de ruptura, né? Então, pessoal, temos aí da escola, né, a visão de que a reforma protestante consiste em uma ruptura radical com a Igreja de Roma, né, que chamamos hoje de Igreja Católica. Só que a questão é um tanto mais complexa, né? O termo reforma, ele indica, né, uma ruptura? Não exatamente, né? O termo reforma indica que você vai transformar certos aspectos de uma coisa, né? Quando eu fazer a reforma da minha casa, eu estou, na verdade, adaptando certas coisas, mas não estou destruindo, não estou jogando tudo abaixo, não estou fazendo uma casa nova. Só que o movimento de reforma vai acabar resultando numa ruptura. Vamos falar um pouquinho sobre esses eventos, o que há de mais importante e as interpretações que se tem disso. Vamos colocar como obra principal, né, que a gente vai trabalhar aí na nossa análise, o nascimento e a afirmação da reforma do Jean Delumeau, nosso velho conhecido, né? E logo lá no prefácio, ele faz uma distinção entre reforma e reformados. Porque reforma, como eu disse, tem a ver com transformações, mudanças em uma coisa que já existe. Então, note que a princípio a reforma era um movimento interno dentro da Igreja Católica que queria alterar certos aspectos da doutrina da Igreja e tal, né? Certas questões dentro do campo ali da doutrina. E é algo que já rola já desde o século XII ali com São Bernardo e tal, como o Delumeau mostra no livro dele, né? E isso vai acometer uma série de outros intelectuais da igreja e tal, como Thomas Kempis, como Teresa d'Ávila e como Erasmo de Roterdã. E nenhum desses caras romperam com a igreja de fato. O cara que vai ser o responsável por esse movimento, que a gente conhece como Reforma Protestante, que a gente viu na escola, é Lutero. Mas Lutero era só mais um reformista. Ele queria mudar certos aspectos da igreja no qual ele não concordava. E assim nasceu o movimento. Só que, por conta de um impasse que acaba acontecendo entre Roma e Lutero, né, eles não chegam num acordo, acaba levando a uma ruptura. Por isso, Delumeau, logo ali no prefácio da sua obra, ele faz a distinção entre reforma e reformados, colocando Lutero como um reformista e colocando Zwinglio e Calvino, que são outros intelectuais que surgem depois de Lutero, que já questionam certos pressupostos que Lutero defende, né, como reformados. Por que isso? Porque esses camaradas já queriam uma ruptura total com a igreja, eles já fazem mudanças mais radicais, né, que diferem-se muito do que era a instituição, né, romana, né, que a gente chama de católica hoje, na época moderna. E que se manteve até hoje, né, na maioria dos seus aspectos. Discutimos em aula sobre um filme de 2003 chamado Lutero, que é uma espécie de biografia do Lutero, né? Conta como que ele teve essas ideias e tal, e o que ele defendia de novo. Então, mostra lá, né, que Lutero ele não concordava, né,
com, por exemplo, as missas serem em latim, os textos não terem tradução para o vernáculo, né, que é a língua de cada país, e era só uma seleta elite que conseguia ler latim, então as pessoas não tinham contato com o texto bíblico, né, de fato. Então essa é uma coisa que agoniava ele. E aí Lutero também, com suas experiências, pôde ver umas questões de cunho moral no qual ele não concordava muito também. Como, por exemplo, né, a cobrança de indulgências, ou seja, você paga uma grana pro seu parente ir para o céu. E eles colocavam uma garantia nisso. Pô, você pagou a indulgência, o sujeito vai para o céu. E ganhava uma grana preta em cima disso. Outra coisa também que ele reclamava era da depravação moral do clero, né? Por exemplo, ele questiona lá que tinha prostíbulo só para padres, né? E outra coisa que ele questiona também seria a venda de relíquias, né? E que eram relíquias falsas, né? Ele questiona lá o fato de ter lá um monte de osso de santo, um monte lá de coisa como, sei lá, pedaço da cruz de Cristo e tal, e que aquilo lá, que era vendido no comércio, era fraudado, e isso se sabe por conta da quantidade, do volume que tinha de relíquia que era vendida por lá. Então ele questiona uma série de coisas, né? E ele vai pregar, aí no começo do século XVI, na igreja de Wittenberg, né? As tais 95 teses, né? Em que ele questiona como funciona a doutrina da igreja. Então esse movimento se inicia, né, em 1517, e há um impasse entre Lutero e a igreja não fica muito contente, né, com as coisas que ele defende, né, também tem implicações aí de cunho teológico, ele contesta, né, dentro das 95 teses, a autoridade do Papa, também dos padres, questiona os sacramentos, enfim, tem vários aspectos que ele questiona ali em relação à igreja e tal. E aí, em 1521, 4 anos depois, né, depois de muita discussão, ele é excomungado e tal, ele é perseguido, só que ele recebe guarida, né, do chefe de Estado, né, que é o Frederico Sábio, da Saxônia, e ele fica lá por um tempo, escreve a Bíblia em alemão e tal. Durante esse tempo que ele está lá escondido, né, ele foi sequestrado, né, nem sabiam que ele estava lá, né, e tal, e depois ele volta defendendo a doutrina dele de uma forma mais esquematizada. E como o chefe de Estado da Saxônia, ele estava defendendo a posição de Lutero, isso acaba ganhando uma dimensão política, né, causando, né, resultando nas guerras religiosas, e o movimento de Lutero acaba se alastrando por outras partes, né. A Suíça, que não fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, ela também cria, né, a sua reforma, né, com Calvino, e cria uma igreja nacional, né, que seria o próprio Estado que mandava e tal. Então, vai ganhando grandes dimensões, né, essa doutrina. E o Lutero é o sujeito que vai dar o start, né, o pontapé inicial a todo esse movimento. Voltando a Delumaux, ele deu destaque, né, a 3 movimentos principais, né? O luteranismo, o calvinismo, né, que questiona certos aspectos, como, por exemplo, para Lutero, a salvação se dá unicamente pela fé, não tem como você saber se você vai ser salvo, você vai ter que rezar pra caramba, e você ainda não sabe o que vai rolar. Até isso é uma congruência que tem com o filme, né? O filme mostra lá, né, uma visão otimista ali e tal, e a visão teológica do Lutero do ser humano é altamente negativa, né? O ser humano é um ser decaído, você pode rezar o tanto que você quiser e no fim das contas você não sabe se vai ser salvo. E o Calvino vem com uma visão mais otimista, né? Ele fala que a salvação se dá tanto pela fé, né, quanto também pelas obras, né? E que há sinais, né, terrenos, né, que Deus dá, que pode te dizer, né, que você é um sujeito eleito, né, por Deus e tal, que você vai para o céu. Então tem essas questões de cunho teológico e tal, que rolam por aí. E também tem outra questão que ele vai tratar, né, que é o anglicanismo, em que ele vai questionar, né, essa visão mais clássica que se tem sobre as motivações da reforma
anglicana, né? Do Henrique VIII lá, que geralmente é dado por um motivo pessoal, é isso que você vai achar na escola, né? Ah, ele queria casar com a Ana Bolena, só que ele já tinha casado outra vez e o Papa não deixou. Ok, mas isso daí foi só o estopim, foi só um motivo bom que ele teve para poder fazer o que ele sempre quis, que era ter independência em relação ao Papa, né? Assim, ele podia mandar sozinho lá na Inglaterra. Okay? Então, esse movimento da Reforma Protestante, como Falcon bem diz, tem a ver com um momento, né, em que cada vez mais, né, os estados nacionais estão se formando, né, os estados modernos, e eles não querem mais ter que competir com o que o Papa está dizendo. Eles querem ter autonomia, eles querem ter um poder para si. E muitas vezes acaba entrando em conflito, em choque com o Papa está defendendo. Até porque o Papa se metia muito mais em questões de cunho temporal, material, né, naquele período. Então, basicamente o que está rolando aí é um movimento em que está se firmando, né, esses poderes dos chefes de Estado, dos príncipes, né, de cada reino, em detrimento do poder do Papa, que cada vez mais vai perdendo importância, digamos assim, e vai perdendo legitimidade. Porque a Igreja de Roma coloca só uma interpretação canônica como a certa, como a correta. Já os protestantes vão contestar isso, né, desde Lutero, e vão considerar a possibilidade deles mesmos reinterpretarem a Bíblia ao seu modo. Só que o que Lutero não esperava é que outros caras vão questionar a interpretação dele, né? Por exemplo, o Calvino mesmo, ele acaba tendo conflito com Lutero. Lutero, na verdade, ele tem uma rusga com ele. Então, o movimento vai ganhando, né, uma grande projeção, como eu já tinha dito e tal. E o Delumor, a gente focou na análise historiográfica que ele estabelece sobre os motivos da reforma, sobre o que levou isso a acontecer, né? Então, tem alguns momentos aqui que a gente vai tratar, né? Uma crítica que ele faz é em relação à explicação marxista desse fenômeno. Karl Marx, que é um sujeito do século XIX, né, que tem essa questão aí do materialismo histórico, né, do conflito de classe e tal, ele vai pontuar que a reforma protestante se dá a partir da passagem do feudalismo para o capitalismo e que essa reforma se adequa melhor aos valores burgueses, né? Então, como a igreja protestante ela lida melhor com essa questão do lucro e tal, esse tipo de ideia vai se sobressair a partir do século XVI, né? Seria uma religião adaptada para esses valores. Tem um outro historiador da mesma época, chamado Henry Hauser, que ele tem uma visão também economicista, mas de cunho completamente diferente do Lutero, né? Que vai dizer o seguinte, que a reforma protestante é uma revolução social, e que é a maior revolução social que se dá antes da Revolução Francesa, inclusive, né? E ele vai dizer que essas mensagens que tem na Bíblia, né, como por exemplo, da igualdade dos homens, vão cativar, né, as pessoas a se mobilizar para esse movimento de contestação em relação à realidade de coisas que não lhes era favorável. Delumor vai, em primeiro lugar, criticar, né, essa tese defendida por Karl Marx, né, em que a reforma protestante ela tem um cunho burguês, né, afirmando que a reforma se dá em países menos desenvolvidos para a época, né, como por exemplo a Alemanha, né, que não era nem um exemplo assim, de desenvolvimento para a Europa. Muito pelo contrário, né, naquele período quem estava bombando mesmo economicamente era a Itália, né, por conta das rotas comerciais ali que eles dominavam, né, a vasta costa litorânea que tinham ali, eles eram comerciantes. O Renascimento só acontece na Itália, né, só se inicia lá por conta, né, do desenvolvimento econômico que está rolando naquela região, né. Inclusive o cara que vai excomungar Lutero, né, o padre da época, Leão X, ele era filho de banqueiro, né, e os Médici também eram burgueses. Então,
não faz muito sentido essa colocação, né? E Delumeau atribui isso ao fato de Marx ter muito uma visão do século XIX, né? Um anacronismo para analisar como que era a vida no século XVI. Por outro lado, também, ele questiona a tese de Hauser, né? Ele diz o seguinte, se há informações, né, que possam levar à ideia de que majoritariamente o protestantismo era tomado por pessoas pobres, né, tem as relações sobre isso que você vê lá, por exemplo, na Suíça, né, no movimento reformista suíço, há de se considerar que a maioria das pessoas nessa época eram pobres. Então, em qualquer movimento, qualquer coisa que tivesse, a maioria seria constituída de pobres. Isso não quer dizer grandes coisas. E haviam certas classes sociais que tinham a ver, inclusive com o antigo regime, né, como por exemplo os cavaleiros, que uma grande parcela aderiu à reforma. Então ele conclui o seguinte, o Delumeau, que a reforma protestante é um movimento que envolve todas as camadas sociais e ele não deve ser explicado a partir de uma perspectiva econômica. Ele vai considerar que a reforma deve sim ser colocada a partir de uma perspectiva teológica. E ele vai atribuir justificativos para isso, né? E isso lá já desde o movimento reformista, né? Desde o seu início. Como eu tinha dito anteriormente, vários autores vão questionar certas práticas da igreja, como por exemplo, a má formação do clero, né? Haviam padres muito mal instruídos e tal, não havia uma preocupação, né, de disseminar a doutrina de uma forma mais ampla para as comunidades. Havia também, né, uma doutrina mais antenada com o individualismo, né, que emerge aí na Idade Moderna, que estava surgindo, e tudo isso leva a transformações de cunho teológico que vão culminar, né, na Reforma Protestante, chegar a um ponto, inclusive, que vai ser insustentável manter uma visão só de igreja. Poderia ter um desfecho? Poderia também, mas o que o Delumeau insiste é que são pressupostos essencialmente teológicos que vão levar à Reforma Protestante e não características que possam ser reduzidas a aspectos puramente sociais e econômicos. Essa que é a crítica que o Delumeau faz às visões que o precediam. Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar por hora. Até a próxima. Tchau!